Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um ciclo de debates, Diálogo dos Saberes, ofertado pelo Grupo PET, Políticas Públicas e Agroecologia, da Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Laranjeiras do Sul. Meu nome é Rivael, sou graduando do curso de Agronomia e integrante do Grupo PET. Hoje a gente vai trabalhar sobre o tema Aproveitamento Integral de Alimentos. E para isso convidamos a docente do campus, Kátia Tavares dos Passos Francisco. Ela que é engenheira de alimentos, mestre em engenharia e ciência de alimentos pela Universidade Federal do Rio Grande e doutora em microbiologia agrícola e do ambiente pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Seja bem-vinda, professora. Olá, tudo bem? Estou aqui hoje a convite do PET Conexão dos Saberes para conversar com vocês a respeito do aproveitamento integral de alimentos. Eu gostaria de saber quanto dinheiro vocês rasgaram na semana passada. Algumas pessoas devem ter respondido, imagina, nenhum. Será mesmo? Todo aquele alimento que sobra no prato do brasileiro e que vai fora, ou mesmo todo aquele alimento que poderia ser consumido e que não foi aproveitado e que acaba também indo para o lixo, é dinheiro que está indo fora. Alguns estudos mostram que esse desperdício pode representar até 20% da renda que é utilizada na compra de alimentos. Então percebam que se a gente pegar um montante de 20% de tudo aquilo que é gasto ao longo do mês por uma família, o valor no final do ano pode ser bastante interessante. Além disso, nós temos que ter um olhar a respeito desse não aproveitamento ou do desperdício com relação à demanda de alimentos que precisam ser produzidos. Então, todas aquelas perdas que ocorrem ao longo da cadeia e as perdas que ocorrem dentro das residências ou das instituições, tudo isso acaba onerando o sistema. Por quê? Porque mais alimentos devem ser produzidos para que esse suprimento de alimentos seja suficiente para a demanda e para as perdas. Ou seja, quando nós tomarmos consciência de colaborar com esse sistema e diminuir, então, aquele alimento que nós desperdiçamos, seja porque estraga no nosso refrigerador, seja porque a gente não sabe que aquele alimento pode ser utilizado integralmente, ou porque a gente não sabe montar o nosso prato na hora do consumo, então a gente poderia estar contribuindo com a eficiência de produção de alimentos, fazendo com que menos alimentos precisassem ser produzidos, porque a gente estaria se alimentando de uma forma mais eficiente e mais sustentável. Se nós pegarmos todo esse desperdício, seja do rejeito, seja daquilo que não é aproveitado e que vai para o lixo, a decomposição desses alimentos poderia representar até 8% dos gases que são emitidos para a atmosfera. Ou seja, utilizar os alimentos de forma mais consciente podem também diminuir os impactos ambientais. Outra prática que nós também podemos adotar é o consumo de alimentos produzidos localmente ou na região onde nós moramos, porque consumir alimentos diretamente do produtor também é uma atitude mais sustentável, uma vez que a gente pode ter uma comunicação direta com o agricultor, solicitando que ele não tire, por exemplo, as ramas da cenoura, os talhos, as folhas da beterraba, do brócolis, da couve-flor, para que a gente possa então aproveitar esses alimentos integralmente. Além disso, se vocês têm receio de consumir o alimento integralmente devido à possível presença de agrotóxicos, tendo uma relação mais direta com o agricultor, vocês podem saber como esses alimentos estão sendo produzidos e inclusive incentivar esses agricultores a produzir sem a utilização destes agrotóxicos. Esse tipo de atitude é extremamente sustentável, por quê? Porque a gente diminui a utilização de combustíveis que são utilizados para trazer esse alimento até o mercado consumidor, a gente acaba consumindo alimentos da época e, além disso, a gente economiza a energia de todo um sistema, porque se a gente consome alimentos que são produzidos muito longe do local onde nós moramos, existe toda uma cadeia do frio e de logística envolvido na conservação e transporte desse alimento que podem ser economizados e com isso também a gente tem uma atitude mais sustentável com relação ao meio ambiente. No entanto, a gente chega nesse momento com uma mudança de paradigma. Por quê? Porque muitos de nós temos preconceito com relação à utilização integral de alimentos.
Para isso, eu vou utilizar o meu próprio exemplo. Quando eu era pequena, a minha mãe descascava as maçãs para que eu pudesse consumir. Só que quando eu entrei na escola, eu percebia que outras crianças consumiam maçãs com casca. E eu fiquei super curiosa para provar. Até que um dia minha mãe estava descascando e eu escondidinha fui lá e peguei um pedacinho da casca e experimentei. E disse para minha mãe: "Mãe, a casca da maçã é muito gostosa. Por que eu não posso consumir?" Ela só me respondeu: "Porque tem veneno." Eu não fiquei muito conformada com aquela resposta e comecei a observar como que as coisas ocorriam no dia a dia da nossa residência. E daí eu comecei a perguntar para minha mãe: por que a gente consome o tomate com casca? Por que o pepino a gente consome com casca? Por que as uvas são consumidas com casca? Por que a berinjela que tu utiliza para fazer empanada, tu não descasca? Eu acho que eu fiz tanta pergunta para minha mãe que ela acabou liberando o consumo da maçã com casca. Anos depois, eu fui descobrir que este hábito era extremamente benéfico, porque o consumo diário de maçã com casca, associado a outras práticas saudáveis, podem evitar determinados tipos de câncer, devido a compostos bioativos que estão presentes na casca. Outro fato que me chamou muita atenção na infância eram as reportagens que passavam na televisão a respeito da Zilda Arms. Ela era uma médica pediatra, também sanitarista brasileira, que trabalhava na Pastoral da Criança e divulgou pelo mundo a utilização de uma multimistura, que era composta de sementes, cereais, talos de plantas, assim como também as folhas e casca de ovos. A multimistura foi por muito tempo questionada devido à ideia que se tinha que na sua composição poderiam estar presentes compostos antinutricionais, como também riscos de contaminação biológica. No entanto, a multimistura, ela tirou várias pessoas, tanto crianças quanto idosos, como mulheres grávidas, da zona de desnutrição. Hoje, se vocês consultarem a página da Pastoral da Criança, vocês vão ver que existe todo um esclarecimento a respeito da utilização da multimistura, porque vários pesquisadores investigaram os ingredientes e a forma de preparo dessa multimistura, trazendo então recomendações extremamente importantes para a eliminação, por exemplo, dos fitatos presentes em alguns alimentos crus, como também do risco de contaminação microbiológica, tornando então essa preparação muito mais segura. É claro que hoje o que se recomenda é uma alimentação diversificada e a multimistura ser utilizada somente em casos extremos de desnutrição. Então, nesse sentido do incentivo da alimentação diversificada, se tem também projetos que fomentam e incentivam a prática de cultivo de hortas comunitárias. Isso pode auxiliar na diversificação da alimentação da população. Então, na minha opinião, a gente não deve julgar as atitudes do passado, porque no passado a gente não tinha tanto conhecimento a respeito dos benefícios que esses alimentos poderiam nos trazer. Hoje, com o avanço da ciência, mostrando a importância dos institutos de pesquisa, das universidades, a gente já tem mais conhecimento a respeito da composição do alimento de forma integral e, inclusive, qual é a forma segura da utilização desses alimentos. Então, mudar esse paradigma de que aquilo que a gente achava que era lixo, na verdade, é uma parte comestível da planta, é um compromisso que nós podemos fazer com a sociedade e com as gerações futuras. Nós temos que lembrar também da Agenda da ONU para 2030 sobre desenvolvimento sustentável. Entre os 17 objetivos que são listados, um deles fala da fome zero e da agricultura sustentável. Então, a consumir os alimentos de forma integral, tanto nas residências como nas instituições públicas e privadas, como em creches, escolas, hospitais, até mesmo nas universidades, se faz necessário para que a gente pense de forma mais sustentável sobre toda a cadeia de produção de alimentos. Então, qual é a sugestão que eu trago para vocês? Toda vez que vocês quiserem experimentar uma nova preparação utilizando o alimento de forma integral, é interessante que vocês façam uma pesquisa para saber qual é a melhor forma de preparo daquele alimento, para que vocês possam aproveitá-lo da melhor forma possível.
Na graduação de Engenharia de Alimentos, nós não aprendemos a cozinhar. Então, eu fui convidada para estar aqui com vocês hoje devido à minha paixão pela cozinha, que vem desde a infância. Então, eu vou ensinar agora para vocês 2 receitinhas super rápidas, práticas, que eu experimentei durante a quarentena e que eu tenho feito com muita frequência aqui em casa para a minha família. Antes de preparar qualquer alimento, é necessário higienizar corretamente as mãos. E também, os alimentos que serão utilizados na preparação já devem ter sido previamente higienizados. Se vocês têm dúvida a esse respeito, vocês podem conferir o canal do YouTube da Engenharia de Alimentos da UFFS, onde na playlist Palestras do Primeiro Workshop Online existe um vídeo sobre procedimentos de higienização de alimentos que foi produzido pela professora Eduarda. Estes são os ingredientes que serão utilizados na preparação da sopa de abóbora cremosa. Então, nós utilizaremos uma abóbora pequena, sal a gosto, uma cebola pequena picada, requeijão, água para ferver a abóbora, azeite e manjericão. A abóbora será fervida na panela de pressão por 10 minutos após levantar fervura. A abóbora então será triturada no liquidificador, utilizando a mesma água que foi utilizada na fervura para que não se perca as vitaminas hidrossolúveis. Quando nós fervemos os vegetais e essa água não será utilizada na preparação, é interessante que se utilize aquela água da fervura para compor outros alimentos, como o arroz, o feijão, na preparação de uma gelatina ou de um suco, para que não se perca os elementos hidrossolúveis presentes nos alimentos. Em uma panela, então, eu vou adicionar um pouco de azeite, mais ou menos uma colher daquelas grandes, e adicionar a cebola. E nós vamos deixar ela dourar até que ela fique transparente para depois adicionar a abóbora. Cabe lembrar que nessa etapa vocês vão colocar o sal a gosto. Tem pessoas que inclusive gostam de consumir sem o sal. E além disso, o azeite que foi utilizado nessa preparação pode ser substituído por um outro tipo de óleo vegetal. Então é interessante que vocês vão mexendo, deixando ferver para incorporar o sabor da cebola, mas que vocês também vão determinar a textura que vocês querem para esta sopa. Então, se vocês gostam de uma sopa mais líquida, adiciona mais água. Se vocês gostam de uma sopa mais cremosa, eu acredito que essa textura, essa consistência aqui, essa está ideal. No final, então, vocês desligam a sopa e adicionam o requeijão cremoso. Então, com a sopa já servida, eu costumo temperar ela com um fiozinho de azeite e com um pouquinho de manjericão. Pode ser manjericão fresco também, se vocês estiverem na casa de vocês, porque eu considero que o manjericão, ele combina muito bem com o sabor da abóbora. Então agora será preparada uma farofa de farinha de aveia com casca de banana. Para isso serão utilizados a casca de banana, o vinagre, a farinha de aveia, o sal, uma cebola pequena picada, água e azeite. Para utilizar as cascas de banana, é opcional fazer essa etapa aqui. Para quem não gosta muito do sabor da banana, dá para deixar aqui de molho no vinagre. Aqui eu fiz com 2 cascas, então eu coloquei água suficiente para cobrir e uma colher de vinagre. Ela pode evitar reações enzimáticas que poderiam causar o escurecimento da casca e, além disso, ela pode suavizar o sabor da casca de banana para aquelas pessoas que não gostam muito de banana. E essa parte interna aqui branquinha, ela pode ser retirada com uma colher após lavar bem essas cascas e pode ser utilizada na preparação de um biscoito ou de um bolo. Então, para essa preparação, eu utilizo um pouco de azeite, também correspondente a uma daquelas colheres grandes que nós costumamos utilizar na cozinha, e vamos refogar a cebola até que ela fique douradinha e transparente. Então nós vamos refogar ela com a cebola. Observem que a banana já reduziu, já está douradinha, então este é o momento ideal para adicionar a farinha de aveia. Vai ser temperada com sal a gosto. E agora eu vou misturar os ingredientes e vou apurando até que essa farinha fique sequinha, um jeitinho de farofa. É super rapidinho de fazer, ela fica douradinha e uma delícia. Aproveitem! Então, a utilização da casca de banana nas nossas preparações, ela pode trazer como benefícios fibras, carboidratos, ferro, magnésio, zinco e muito potássio.
o consumo da casca de abóbora pode incrementar as nossas receitas com fibras, minerais, proteínas, lipídios, carboidratos e também compostos antioxidantes, sendo maior quanto mais laranja for esta casca. Seja a mudança que você quer ver no mundo, qualquer mudança para o bem, ela é válida. Qualquer atitude que nós tenhamos de redução de lixo, economia de água, ou mesmo o aproveitamento integral de alimentos, pode colaborar com um futuro melhor. Então eu agradeço a atenção de vocês, agradeço o convite do PET Conexão dos Saberes e fico à disposição de vocês. Meu nome é Kátia Francisco e eu sou muito grata por esta oportunidade.